Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos trazer mais um tema, né? Mais uma dúvida que eu recebi e eu achei interessante a gente estar gravando um vídeo sobre isso, né? Ao invés de simplesmente só responder nos comentários. Então, se você também tiver alguma dúvida, né, sobre uma situação sua jurídica, deixa aqui nos comentários, tá bom? Para a gente poder fazer um vídeo ou fazer uma live a respeito do assunto que você trouxer. Gente, outro recadinho, temos live aqui no canal de segunda a sexta-feira às 20 horas do horário de Brasília, tá? Então, se você não conseguir assistir ou ouvir, não tem problema. As lives ficam salvas na aba ao vivo aqui do canal, beleza? Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e também curtir o vídeo, tá? Vamos começar então o tema de hoje? Gente, eu vou falar sobre prova testemunhal, tá? E como o objetivo do canal é a lei na prática, sem enrolação e sem juridiquês, eu vou mostrar aqui a letra da lei para vocês, mas eu vou explicar, tá? Para que vocês possam entender e compreender, inclusive, algumas situações que acontecem, né, na prática, no dia a dia, se você tem um processo judicial ou conhece alguém que tenha, né? Eu vou me ater à questão trabalhista nesse vídeo, mas você pode compartilhar, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, um processo na área civil de indenização, porque é prova testemunhal, tá? Eu vou utilizar o Código de Processo Civil e conforme eu for explicando, eu vou falar para você, ó, tá vendo? Isso pode ter acontecido no teu processo. Você entendeu agora? É por conta disso, tá? Então, vamos lá comigo. Eu vou abrir uma janela aqui. Gente, muita paciência, que a gente abre a janela aqui, às vezes dá uma confusão, mas vamos ver. Opa, deu certo. Vocês devem estar enxergando aí, né, a tela. Prova testemunhal, tá? Gente, deixa eu ver se eu consigo. Não deu certo. Peraí. Eu queria. Deixa eu só fazer uma situação aqui com vocês. Peraí, galera. Deixa eu tentar diminuir, certo? E aí ficar com vocês aparecendo na tela para não sumir de vez, né? Aí, olha que legal, tá? Vocês estão enxergando a tela, vê se tá certinho. É o Código de Processo Civil, tá, gente? Deixa eu arrumar aqui, eu acho que ficou legal agora. Qualquer coisa vocês colocam aí nos comentários, tá? Só para eu não sumir aqui e vocês ficarem vendo o meu rostinho. Gente, então digita lá no Google Código de Processo Civil. Na hora que você digitou isso, você vai no artigo 442, tá? A gente vai falar aqui dois artigos, na verdade. Eu quero falar do 442 hoje com vocês e quero falar do artigo 443, tá? Que tá aí na tela. Não, gente, pra cá. Pra cá. É porque é o lado diferente, não é o espelho de vocês. É imagem espelhada. Bom, vamos lá. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, se a lei não dispor do modo diferente, a prova testemunhal, ela é admissível no processo, tá? Você pode produzir. É isso que está dizendo aqui no 442. Agora, vamos para o artigo 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos. O que é o indeferirá? Ele negará, tá? Então, quando você vê aqui, ó, o juiz indeferirá, que é o artigo 443, quer dizer, o juiz negará, tá? Número 1, né? Olha aqui, ó, inciso 1. Já provados por documento ou confissão da parte. Gente, se for uma prova, né, que ela dependa da produção por meio de um documento, por exemplo, excelência, o reclamante, que é o trabalhador,
ele não recebia, a empresa não fazia o recolhimento ali do fundo de garantia, tá? Tá o registro na carteira, ele é empregado, só que não consta o recolhimento de fundo de garantia. É uma prova documental. O que que eu faço? Eu junto o extrato analítico do fundo de garantia, que o juiz vai ver, realmente, cadê aqui o recolhimento do fundo? Não consta. Outra coisa, eu junto o olerite, né? Às vezes no olerite o recibo de pagamento não consta, tá? Então é provado por documento. Nesse caso, o juiz indefere, ele nega, né, a produção de prova testemunhal. Então, às vezes você vai para audiência e fala: nossa, doutor, eu não entendi, eu levei testemunha, né, para falar sobre a questão do fundo de garantia, o juiz nem quis ouvir a testemunha. Tô explicando para vocês, né, por que que o juiz não quis ouvir. Tá aqui, tá no artigo 443, inciso 1, tá? Porque é provado por documento. Outra coisa, ou confissão da parte. O que que é a confissão da parte? Gente, a confissão da parte é o seguinte: o trabalhador entra com uma ação, né, e fala, nessa ação tá escrito, né, é dito por escrito que ele trabalhava até às 19 horas, o horário dele, né, era até às 19, só que na verdade ele estendia a jornada. Então, ao invés de ele sair às 19, ele saía às 21 horas, tá? Isso tá escrito quando ele entrou com a ação. Beleza. Chegou no dia da audiência, né, o juiz falou: ô fulano, tudo bem? Senta aqui, vou te ouvir. Tá bom. Aí perguntou pro trabalhador: fulano, seu João, por exemplo, qual era o horário que o senhor saía da empresa? Às 19 horas. Que horas que o senhor entrava? X. Que horas o senhor saía? 19. Gente, o que está escrito na ação quando ele entrou? 21 horas. O que ele disse para o juiz? 19 horas. É confissão. Ele falou na frente do juiz algo totalmente diferente daquilo que estava escrito na hora que ele entrou. Para que o juiz vai querer ouvir a testemunha se ele mesmo está falando que ele saía às 19? Né? Ou seja, ele não saía às 21 horas, não tem horas extras. Para que o juiz vai querer ouvir uma testemunha? Tá entendendo? Então, muitas vezes você leva a testemunha na audiência e aí você fala assim: perdi o processo, meu advogado não deixou a testemunha entrar, não quis ouvir minha testemunha. Mas, meu amigo, minha amiga, dependendo do que você falar na audiência, não tem o porquê ouvir testemunha. Tá? Eu já vou trazer para vocês aqui decisão nesse sentido, perfeito? Para vocês compreenderem. Um outro ponto, né? No mesmo artigo 443, ainda estamos continuando no artigo 443, aqui na tela, ó. Acompanha comigo, tá? Código de Processo Civil. Agora vamos ao inciso 2, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, né? O documento a gente falou, o exame pericial. Eu trabalhava com produto químico, né? Eu era exposto a um agente insalubre. Nesse caso, a prova é pericial, né? Para você receber um adicional de insalubridade, porque você trabalhava com um produto exposto a um agente insalubre, no caso aqui do exemplo, um produto químico, é necessário fazer um exame pericial, ou seja, uma vistoria no local, né, para ver se realmente, né, se havia essa exposição sua. Então, por ser uma prova pericial, o juiz pode indeferir, né, que é o que está dizendo aqui, ó, o juiz indeferirá, no artigo 443, né, o caput a gente fala, ó, o caput, o juiz indeferirá, ou seja, negará. Mas no processo lá do meu colega foi a mesma coisa, mas o juiz ouviu a testemunha. Perfeito, o juiz ouviu, mas o juiz também pode indeferir, com base nesse artigo. Se o juiz ouvir, é uma questão dele, tá? Mas se ele não quiser ouvir, ele está respaldado pela lei, que é um artigo, né? Então, por exemplo, vamos voltar no 442. A prova testemunhal é sempre admissível,
não dispondo a lei de modo diverso. Aqui, por exemplo, na questão da perícia, a lei dispõe de modo diverso. Se for uma produção dependendo de um exame pericial, pode ser indeferido a testemunha, pode ser negado. A lei está dispondo de modo diverso. Vocês estão entendendo? Tá? Eu gosto de trazer isso, né? Não só falar da lei, mas trazer o artigo, explicar para vocês sobre isso, para que vocês consigam entender, às vezes, o que aconteceu na sua audiência, né? O que está acontecendo na audiência de um colega. Vocês estão entendendo aqui, gente? Tá? Agora, vamos esquecer essa questão da lei. Eu vou fechar aqui a lei, tá? E nós vamos ver sobre agora as decisões, né? Vamos dar uma olhada sobre as decisões. Deixa eu abrir aqui. Decisões, tá? Vamos lá. Gente, aqui eu tô mostrando para vocês uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, né? Primeira região, tá certo? Primeira região. Deixa eu só aqui, ó. É isso mesmo, ó. Tribunal Regional do Trabalho, primeira região, que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá? É uma decisão super recente, de 8 de maio de 2024, tá? Não tem nenhum ano aí, é recente, é considerada recente. Por que a gente lê acórdão aqui, né? Relembrando aí o que inclusive eu já expliquei, né, em vídeos anteriores. Tem inclusive live falando sobre como que funciona um processo trabalhista, né? É só você clicar na aba ao vivo aqui do canal, tá bom? Processo trabalhista, reclamação trabalhista, é a mesma coisa, tá ok? Acórdão é uma decisão dos juízes do tribunal, né? É uma decisão dada pelo tribunal, é chamado de acórdão. Beleza? Vamos ler aqui agora. Olha que interessante. Essa decisão é do site Jus Brasil, que eu sempre falo. Você pode aí no Google digitar Jus Brasil com S, tá? Eu pago, né? Então eu tenho alguns acessos, mas mesmo que seja gratuito, você também consegue ter acessos aí, beleza? Mas vamos lá. Olha que legal. A parte, né, provavelmente o trabalhador entrou com recurso ordinário, é um recurso contra uma decisão que não foi favorável, tá? Então, teve uma decisão no processo dada pelo juiz, não foi favorável, ele entrou com recurso, levou o processo para o tribunal, nome do recurso, recurso ordinário. Indeferimento da oitiva de testemunha. Por quê? Porque o juiz negou ouvir as testemunhas, né? Aí ele fala, cerceio de defesa não configurado. É isso o tribunal está falando. Por que não configurado? Confissão do reclamante, né? Para que vai ouvir testemunha se o próprio reclamante, ele confessou, né? Ou seja, ele falou algo totalmente diferente, certo? Do que estava na inicial quando ele entrou. Do que estava escrito no processo quando ele entrou, né? Até o juiz coloca aqui, ó, cadê? Aqui, ó, tratar-se de prova desnecessária ou inútil, protelatória. Olha como o juiz fala, né? Aqui, ó, gente, ó, prova desnecessária e ou inútil, a prova testemunhal. Por quê? Porque o trabalhador, que é o reclamante, confessou. Tá entendendo? Então, às vezes é isso que acontece no teu processo, pode ter acontecido, pode ter, eu não vi, mas pode ter acontecido isso. Ou, às vezes, um processo de um colega seu. Vocês estão entendendo? Tá? Outro caso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha, TRT segunda região. Gente, aqui de São Paulo, né? Onde eu vou lá fazer minhas sustentações orais, que eu sou apaixonada. Cerceamento de defesa, né? Alegação, né? A parte está alegando ali. Por quê? Porque o juiz indeferiu, ou seja, negou, né? A oitiva de testemunha, negou ouvir a prova testemunhal. O que o tribunal entendeu? Confissão real. Confessou. Olha aqui, ó. Diz ainda, né, o tribunal, nulidade da sentença, da decisão de primeiro grau, que é chamada sentença,
Segundo grau, que é tribunal, é acórdão. Primeiro grau, sentença. Não configurada, não teve nulidade. O juiz negar a prova testemunhal, não há nulidade. Por quê? Porque o reclamante confessou. Vamos lá. Diante da confissão real do reclamante acerca da validade do contrato de parceria celebrado com a ré, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Cerceou minha defesa. Não cerceou, você confessou. Por que eu vi testemunha? E o juiz coloca: a confissão real é a rainha das provas, né? E torna inócua qualquer análise de outros elementos de prova. É irrelevante se você confessou. Se você tá falando, se você entra com uma ação falando que não te pagava, que você fazia hora extra e não recebia, e na hora que o juiz pergunta, você nega? Você fala que você saía no horário? Ou seja, você não ficava até mais tarde? Para que o juiz vai ouvir a testemunha? Perder tempo na audiência? Entende, gente? Beleza? Galera, eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? Deixa eu voltar aqui ao normal, galera. Que vocês tenham compreendido, né, o que eu quis trazer aqui para vocês, né? O que eu quis explicar nesse vídeo, tá? O objetivo realmente é trazer a lei na prática, né? É esclarecer, né? É esclarecer, é falar, gente, ó, isso daqui tá errado, né? E por que tá errado? Por causa disso, né? Ou por que essa prova não foi produzida? Por conta daquilo, né? Explicar. Porque eu sei que muitas vezes o trabalhador, ele sai indignado, né? De uma audiência. Consegui arrumar a tela, galera. Ele sai indignado, né? Como pode? Como que um trabalhador perdeu o processo? Por isso que eu falo, na hora que vai entrar com a ação, você tem que falar realmente para o advogado o que aconteceu. E o advogado tem que entrar realmente pedindo o que aconteceu. Não pode ficar inventando história, entendeu? Porque chega na audiência, passa vergonha, né? Leva a testemunha lá para ser ouvida, a testemunha não vai, perde o dia de serviço, né? Enfim, que a gente fala, né, no linguajar comum, perdeu o dia de serviço, né? Claro que não pode ter desconto, tem que entregar o atestado para testemunha. Mas assim, desloca todo mundo e chega lá e não ouve por conta disso. Certo? E olha, e nem a empresa, né? Às vezes não é nem a empresa reclamada que te prejudicou lá na audiência. Você mesmo falou algo que não devia, falou algo diferente do que foi dito ali quando você entrou. Não sei se porque realmente você está dizendo a verdade na audiência, não sei se é porque você ficou nervoso na audiência diante do juiz, pode acontecer também, tá? Então, legal, gente. Se vocês ficaram com dúvida com relação ao que eu trouxe aqui, coloca nos comentários. Se quiser outros vídeos também, né? Patrícia, fala sobre esse outro assunto. Coloca aqui nos comentários. A gente traz a lei, a gente traz as decisões do tribunal. Eu explico para vocês, eu mostro para vocês entender, tá? Inclusive, se um advogado vier falar alguma coisa, você fala, opa, peraí que eu tô seguindo lá o canal da Patrícia na lei, então eu sei o que ela tá explicando, eu sei mais ou menos como funciona, tá bom? Gente, é isso. Se você gostou, deixa o seu ok, né? O seu curtir, na verdade. Deixa ok nos comentários aí. Gostei. A gente fica muito feliz de receber os comentários. Compartilhe o vídeo também. E não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Gente, muito obrigada. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.